Ouça a mensagem da Palavra de Deus. Queridos, nesta manhã nós iremos meditar aqui em Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 36. Nós iremos falar um pouco sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus Cristo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam ali com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que passagem, irmãos, tremenda, que passagem maravilhosa nós podemos ler nesta manhã na Palavra de Deus. Esse caso aqui não é o caso lá da irmã de Lázaro, né? Maria de Betânia, né? Ali já foi outro caso que aconteceu quando Maria de Betânia, ela também ungiu aos pés de Jesus. Mas esse caso aqui é outro caso, né? O que é que estava acontecendo aqui? Os fariseus, eles sempre estavam querendo pegar Cristo, né, em alguma coisa, sempre interrogando Jesus, sempre preocupado em fazer algo com que pudessem condenar a Jesus Cristo. Jesus tinha acabado de dar testemunho de João, né, e dar uma dura repreensão aos fariseus que não criam nem em João e nem criam nele. Mas aí provavelmente nesse inteirinho aí, depois dessa discussão, depois de alguns dias, esse homem chamado Simão, ele era fariseu e dá um banquete na sua casa, dá um jantar.
Irmãos, nessa época aqui, é diferente como nos nossos dias, né? E os costumes dos judeus é diferente do nosso costume aqui. Por exemplo, quando uma pessoa naquela época dava um banquete, dava um almoço, um jantar, o que fosse, tinha-se algumas tradições, né? Tinha algumas coisas que eles faziam, né? Primeiro, quando se dava um jantar ou um almoço ou um banquete especial, eles convidavam pessoas especiais para estar junto com eles. E aí tinha alguns rituais que eles praticavam. E esse jantar aqui é um jantar especial. Esse homem Simão, esse fariseu, ele convida várias pessoas para estarem ali e convida também Cristo Jesus. Cristo vai até a casa de Simão. Só que aí o normal era quando o convidado chegava, o dono da casa que estava dando o banquete fazer a honraria. Era sempre colocada uma bacia com água na porta da casa para que quando as pessoas chegassem, o dono da casa pudesse lavar os pés daqueles que estavam entrando. Como também poder ali dar um ósculo, um beijo, né, naquele que estava entrando e receber o seu convidado bem. Só que nessa história o que nós percebemos é que isso não acontece com Jesus. Jesus vai, embora Simão aqui, eu não sei se ele foi sincero ou se ele foi irônico quando ele diz assim, né? Quando Jesus diz, dirigiu-se Jesus aos fariseus e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí ele respondeu, diz, mestre. Eu não sei se ele foi sincero ou se ele estava sendo irônico, porque se ele tivesse reconhecido Jesus realmente como mestre, quando Jesus chegou na sua casa para esse banquete, ele teria lavado os pés de Jesus, tinha dado, né, o beijo em Cristo, tinha ungido a cabeça de Cristo para que Jesus pudesse entrar. Só que como é que eu reconheço que Jesus é mestre e não faço nada disso? Então provavelmente ele estava sendo irônico, mas recebe Jesus na sua casa. Jesus senta à mesa com todos os seus convidados. E aí acontece algo inesperado. Essa mulher pecadora, a Bíblia não diz quais eram os pecados que ela cometia. Jesus não fala, especifica. Quem estava ali sabia. O fariseu Simão sabia quem era aquela mulher. A ponto dele dizer, se Jesus soubesse quem era essa mulher, não queria nem chegar perto dela e não aceitava o que ela está fazendo aí. Mas todos conheciam, mas nós não sabemos qual era a prática dessa mulher. Sabemos que ela tinha práticas pecaminosas que deixavam as pessoas ridicularizadas. Mas irmãos, Cristo é aquele que perdoa pecados, Cristo é aquele que opera milagres, que opera maravilhas, que vai além da lógica humana. E o que essa mulher faz aqui é tremendo. Ela vai, como aqui nós acabamos de ler, ela unge os pés de Jesus, molha os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí o fariseu vê tudo aquilo e diz, como é que pode? Ele diz que é mestre, ele diz que é o profeta, o Messias, e aceita uma coisa dessa, uma pecadora, uma mulher como essa, ele aceitar essa humilhação para ele. E aí, irmão, Jesus conta essa parábola da questão do perdão. Isso tem um ensinamento grandioso para nós. Jesus cita essa parábola. 2 pessoas deviam aos seus credores, um mais e outro menos. E aí o credor perdoa a todos os 2 porque eles não tinham como pagar. E aí Jesus pergunta àquele fariseu, a Simão, quem é que
vai amar mais? E ele responde certo, né? Provavelmente aquele que foi mais perdoado. E aí Jesus dá essa grande lição, tanto para Simão, como para aquela mulher, como para todos que estavam ali naquele banquete, a ponto de todos ficarem maravilhados e dizerem: quem é esse? Quem é esse que está dizendo que perdoa pecados? Uns provavelmente com ira, outros provavelmente com sinceridade, com humildade, reconhecendo que Jesus era esse que perdoava pecados, né? Mas diante de toda essa história, de todo esse diálogo que houve aqui, essa ação dessa mulher, o que é que nós podemos tirar para nós? O que é que nós podemos aprender, irmãos, diante de tudo isso aqui? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que nós não podemos ser como os religiosos. Nós não podemos ser como os fariseus, que não entenderam quem Cristo era. Eles não deram a honra a Jesus Cristo. Eles não reconheciam Jesus como Messias. Eles não reconheciam Jesus como aquele que perdoa pecados. Eles não reconheciam Jesus como o verdadeiro mestre dos mestres. E sempre estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa. Nós não podemos agir como o fariseu, como o escriba, como os saduceus, que rejeitaram a Cristo com as suas obras, com a sua visão religiosa, com as suas tradições. Não davam glória a Deus através de Cristo Jesus. Veja que Simão, o que é que ele faz aqui? Ele desonra Cristo. Quando Cristo chega, entra na sua casa, ele não faz o que deveria ser feito. Ele não dá a mínima para Cristo, embora tivesse convidado Jesus. Ele não se importou em dar a honra de vida a esse convidado especial que estava na sua casa. Diferente como a história que nós lemos aqui no capítulo 7, a partir do verso 1, que foi a questão da cura do servo do centurião. O centurião, quando o seu servo estava enfermo, que pede para que os anciãos possam ir até Cristo, para Cristo ir até a casa dele. Quando Jesus Cristo está indo para a casa dele, ele manda uns amigos para avisar a Cristo que não entre na casa dele, porque ele não é digno de que Jesus entre na casa dele. Olha que diferença, irmãos. Não, diga a ele que com uma palavra, se ele mandar, o meu servo ficará curado. Ele não se achou digno de que Jesus entrasse na sua casa. Por isso que Jesus se admirou da fé daquele centurião. Já aqui, irmãos, esse fariseu recebe Jesus em sua casa e não dá a mínima honraria para Cristo, que é lavar os seus pés, ungir a sua cabeça com água e dar o ósculo, o beijo em Cristo para recebê-lo. E nós não podemos agir assim. Nós precisamos pedir que Cristo entre na nossa casa, na nossa vida, e a gente dá a honra a Cristo, que Ele é merecedor. E aí, só fazendo dando um exemplo aqui, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos receber Cristo na nossa casa. E como é que nós devemos receber Cristo na nossa casa? Nós devemos dar a honra a Cristo no nosso lar. Às vezes nós estamos acordando sem orar, indo para a mesa se alimentar sem orar, passando o dia sem ler a palavra,
passando o dia sem orar. E muitas vezes estamos fazendo como esse fariseu. Não estamos dando a glória de vida. Nós não estamos muitas vezes convidando Cristo para entrar na nossa casa. Como tem um hino que diz: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração, tua casa, todo dia esteja à vontade para ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. E nós precisamos compreender que Cristo está na nossa família, Cristo está na nossa casa, e precisamos dar a honra de vida a Cristo. Como esse fariseu fez, nós não podemos fazer. Desonrar a Cristo, não reconhecer Jesus como mestre, como Senhor. Jamais podemos fazer isso. Outra coisa, irmãos, que nós podemos aprender nesse texto é que nós devemos fazer como essa mulher pecadora fez. Embora rejeitada pela sociedade, ela reconhece que é pecadora, ela reconhece quem é Jesus e ela vai até Jesus porque ela tem a plena convicção que Ele poderia mudar a sua vida, trazer para ela perdão, esperança, salvação. Ela fez algo muito maior, muito mais belo, com muito mais profundidade do que simplesmente fazer o que naturalmente se fazia naquele tempo, quando se dava um banquete. Como Jesus Cristo diz aqui, essa mulher, ela não lavou os meus pés quando eu entrei. Tu não me lavaste os meus pés. Ela está lavando aqui os meus pés com suas lágrimas, com seu choro. Ela não está enxugando os meus pés com um pano. Ela está enxugando com seus cabelos. Ela não está me dando beijo na minha face, mas está beijando os meus pés, como sinal de humilhação, como sinal de reconhecimento de que ela é uma escrava de Cristo, uma serva que estava ali para que, a partir daquele momento, ela não mais vivesse como vivia, mas ter o perdão de Cristo, poder sentir que aquele homem que estava ali podia transformar a sua vida. E foi isso que Cristo fez. No final do texto vai dizer, Jesus Cristo vai dizer: mulher, os teus pecados estão perdoados. Jesus conhecia o coração daquela mulher como conhece o nosso coração. E ele diz para ela: mulher, os teus pecados estão perdoados. Provavelmente os fariseus ficaram mais uma vez irados com Cristo. Por quê? Porque só quem perdoa pecados é Deus. Então Jesus estava se colocando ali como Deus. Como Deus. Por isso que muitos perguntaram: quem é esse que perdoa pecados? Mas Jesus Cristo perdoou o pecado daquela mulher. Jesus perdoou além do pecado. Jesus Cristo salvou aquela mulher porque Ele disse: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jesus perdoou os pecados. Jesus viu a fé daquela mulher. Ela confiou em Cristo. Ela sabia que Jesus Cristo poderia mudar a sua vida, dar um novo rumo, uma esperança, transformar o seu viver. E ela foi muito perdoada. Por isso que ela muito amou. Jesus Cristo perdoa aquela mulher, salva aquela mulher. E é importante isso aqui, meus queridos, porque Jesus Cristo, Ele veio para salvar
Jesus Cristo, esse é o principal objetivo de Cristo, é nos salvar. A obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário foi para nos salvar. Quem crê em Cristo tem a salvação. Quem crê em Cristo tem o perdão dos pecados. E outra coisa interessante é que Jesus Cristo, no final aqui, ele diz: vai-te em paz. Jesus trouxe paz para a alma daquela mulher que continuou sendo pecadora, mas agora uma pecadora arrependida, uma pecadora convertida, uma pecadora perdoada. A Bíblia não diz, mas nós supomos que quando aquela mulher sai dali, ela sai diferente, ela sai aliviada, ela sai com seu coração transbordando de alegria, porque esse homem chamado Jesus, que também é Deus, trouxe para ela o que ninguém poderia dá-la, que foi o perdão. E ela provavelmente a partir daquele momento passou a ser uma seguidora de Cristo, uma serva de Cristo. Assim também, queridos, somos nós. Quando nós encontramos a Cristo, quando nós começamos a entender quem Jesus Cristo é, quando nós entendemos a sua obra redentora, nós vamos até os seus pés, nós nos humilhamos, não vamos fisicamente, mas vamos espiritualmente. Nós nos humilhamos aos pés de Cristo espiritualmente, nós chegamos até a Ele, lavamos espiritualmente os seus pés com as nossas lágrimas, com a nossa humilhação, beijamos os seus pés espiritualmente com a convicção de que somos os seus servos e que Ele é poderoso para nos perdoar. E pedimos a Ele: Senhor, nos perdoa, nós precisamos de Ti. Assim como essa mulher fez, nós precisamos fazer também. Ir até Cristo, nos humilhar, nos render completamente a Ele e dizer: salva-me, Senhor, eu sou Teu. E quando nós fazemos isso, quando nós cremos em Cristo, quando nós temos essa fé, Ele nos salva e Ele nos dá a paz, Ele nos reconcilia com Deus. E agora não mais nos sentimos culpados, mas agora nos sentimos perdoados e temos agora uma nova vida e saímos de onde nós estávamos restaurados, com a plena convicção de que Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, que Ele é a razão do nosso viver. Essa mulher saiu daqui em paz, salva, perdoada, uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Assim também nós, quando temos um encontro com Cristo, nós nascemos de novo, temos uma nova vida. Eu não sei se você já teve esse encontro com Cristo, eu não sei se você já fez como essa mulher pecadora fez, se você já se humilhou aos pés de Cristo, se você já se arrependeu dos seus pecados. Se você não fez isso ainda, é tempo de você fazer, de buscar a Cristo e dizer: Senhor, eu não quero mais viver como eu vivia. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero ser transformada por Ti. Eu quero ter paz na alma. Eu quero ter plena convicção de que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E se você buscar ao Senhor, Ele irá transformar a sua vida. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho plena convicção de que essa mulher foi atrás de Cristo de todo o coração. Ela teve coragem de entrar na casa do fariseu, talvez nem convidada tivesse sido, mas ela enfrentou as suas limitações, enfrentou ali
aquela questão de não ser convidada provavelmente, mas ela não quis saber. O que ela quis saber foi que ela poderia ter um encontro com Jesus. Enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras e se prostrou diante do Mestre. Às vezes, muitas pessoas estão com vergonha de ir até Cristo por causa das circunstâncias. Não, se eu for, fulano vai rir de mim, cicrano vai rir de mim, como vai ser no meu trabalho, se eu agora disser que sou crente. Não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer como essa mulher fez, se humilhar diante de Cristo, e Ele vai transformar o seu viver, e você vai ser uma nova criatura, e você vai ter prazer em coisas novas. Novidades de vida Cristo traz para nós. E só Ele é quem pode fazer isso. Que Deus nessa manhã aplique a sua palavra em nossos corações.